Agora o vídeo é do Wesley, cara. Olha só, quarto episódio da minissérie vendo vídeos sobre como ficar viciado em estudar. E cá está o vídeo do Edson, não, do Wesley, né? Entender isso mudou completamente a minha vida. E aqui tá viciado em estudar na thumbnail, né? E assim, eu acompanhava bastante o Wesley, especialmente antigamente. Hoje em dia parei. Tem algumas críticas que eu posso fazer. Talvez em algum momento eu possa comentar um pouco sobre elas, né? Mas, enfim, eu gosto bastante das coisas que ele tem a falar. Às vezes tem algumas críticas com relação à questão conceitual, né? Que às vezes aquela coisa de simplificar muito o conteúdo pode fazer com que perca algo relevante do conteúdo, né? Eu acho que sim, o Edson, não, nossa, confundindo. O Wesley às vezes comete isso de passar um conteúdo muito simplificado, que acaba perdendo alguma coisa. Você consegue perceber isso essencialmente quando você vai atrás dos originais, do que ele acabou lendo, da literatura que ele se embasou, né? Então, acho que isso é algo relevante de comentar, mas esse vídeo eu imagino que eu vou encontrar bastante concordância aqui, porque no geral eu encontro bastante concordância aqui. Chamei 80p e bora lá. Provavelmente o único comportamento que pode te levar onde você jamais chegaria é estudar. Provavelmente! Olha só, ele poderia começar o único comportamento que vai te levar, mas ele começou com provavelmente. Bem honesto, diga-se de passagem. Todo comportamento no nosso repertório comportamental tem uma função. Todo comportamento tem a função, o mantra da análise do comportamento, né? O mantra de todo comportamento tem uma função, fica ecoando assim na cabeça. Lembra uma aula sobre behavior, na primeira aula sobre as ideias do Skinner. E aí eu escutei essa palavra assim tocando na cabeça. Já tinha escutado várias vezes. É palavra não, né? Essa frase tocando na cabeça. Já tinha escutado várias vezes. Aí lá, todo comportamento tem uma função. E aí eu comecei a me perguntar aquele negócio meio Hume da vida, tá ligado? Ah, e o sol tá nascendo todos os dias, mas como que a gente garante que o sol nasce todo dia, né? Como que a gente garante que ele sempre vai estar nascendo lá? Eu ficava com essa dúvida, como é que a gente pode, né, ter certeza disso? Alguns autores podem negar a ideia da indução, né? Tipo, o Popper, ele tece comentários com relação a essa ideia do Hume, dizendo, pô, ele não pode, né? Ele não pode ver um grupo específico de comportamentos e com base nesse grupo dizer, aí todo comportamento tem uma função, né? Mas eu fui atrás de uma possível resposta e assim, sinceramente, do ponto de vista de professores da graduação, né, falando sobre esse tópico, eu não consegui me sentir satisfeito com as respostas, eu tive que ir atrás, né? Eu consegui desenvolver uma possível explicação, desenvolver mesmo, que saiu da minha cabeça. E aí eu fui lá confirmar, essa ideia aqui faz sentido, né? Com docentes que me davam aula de comportamental. E assim, a resposta que eu obtive é que de fato fazia sentido. A ideia é o seguinte, dados os parâmetros estabelecidos pelo behaviorismo, né, pela análise do comportamento, a gente entende que todo comportamento tem uma função na medida em que se define comportamento como aquilo que está sendo tratado como objeto de estudo. Então, by definition, poderia-se dizer que todo comportamento tem uma função, dada a definição de comportamento estabelecida pela questão da análise do comportamento. Então, você tem um comportamento que meio que já tem embutido nele a ideia de função, e assim poderia fazer sentido dizer que todo comportamento tem uma função. É uma possível explicação assim que eu encontrei. Se é a explicação mais rigorosa do mundo, não sei. Não sei, mas eu fiquei muito com essa dúvida. E aqui ele tá colocando essa frase. Temos que tomar cuidado com essa premissa? Eu acho que não. Eu acho que para os propósitos do vídeo, todo comportamento tem uma função, parece ser uma premissa que faz bastante sentido. E no geral, né, se mostrou fazer bastante sentido. Estudar não pode ser diferente. Se a sua função for passar no vestibular, se a sua função for aprender mais, se a sua função for entender um tópico importante na sua vida, você vai ter vontade de estudar. Ao contrário do que as pessoas dizem por aí, o comportamento de estudar não necessariamente precisa de disciplina, mas precisa de motivação. A melhor maneira de você viciar em estudar é tendo um grande motivo para conseguir estudar. Sim, eu faço vídeos e falo sobre isso. Tem vídeo inteiro no meu canal principal falando sobre esse tópico.
Sim, é relevante. Olha só, que legal. De motivo para executar aquele Eu não vou desenvolver os argumentos, o porquê, porque tem vídeo inteiro falando sobre isso. Já comentei. comportamento, uma grande função para aquele comportamento. É dessa forma que você vai reduzir o quão custoso aquele comportamento é para você e, consequentemente, ele vai ficar mais recompensador e mais fácil de ser executado durante o passar dos dias, das semanas e dos anos. Salvo se você tem algum problema neurológico, psiquiátrico, encontrar grandes e reais motivos para estudar vai fazer com que esse comportamento fique cada vez mais fácil. Talvez o uso de problema neurológico possa ser problematizado. Na medida em que talvez daria de tratar com outros termos, né? Enfim. E desejável para você. Talvez os moldes institucionais atuais tenham ceifado a sua vontade de estudar, e eu aqui não quero ter nenhum tipo de associação à conspiração, que escola não importa, que faculdade não importa, como muitas pessoas fazem aqui na internet. Na verdade, eu acho sim que faculdade importa bastante, que educação infantil, principalmente, provavelmente é o único pilar que nos permitiria mudar a sociedade, mas esse não é o tema do vídeo de agora. O fato é que talvez a sua experiência, o seu contato com um estudo categórico frente a disciplinas que você não tinha tanto interesse ou não via razão para fazer, pode ter reduzido o valor que aquele comportamento tem para você e principalmente tirado motivos claros pelos quais você deveria estudar. Olha como ele coloca o pode, dá uma vibe de hipótese, sabe? Como se estivesse indicando um possível porquê, uma possível explicação, que na minha cabeça eu particularmente concordo, não tenho ressalvas a essa ideia, né? Mas enfim, é legal ver tipo, a diferença de como o assunto é tratado durante os vídeos, os diferentes vídeos que tratam, enfim, sobre o mesmo tópico. Para mim, conhecimento é poder. Quanto mais você conhece sobre um determinado tema, mais repertório você tem para detalhar aquele tema, entender como ele funciona, retirar o que é útil para você e usar na sua vida para uma melhor qualidade de vida ou para suportar um determinado problema ou para conseguir se adaptar a uma situação difícil. Olha que legal como é que ele colocou um aspecto pessoal dele, né? Sobre a questão de como ele encara, de conhecimento é poder, sabe? Como algo relevante. Ele meio que está estabelecendo um parâmetro da função que estudar tem para ele. O que dialoga completamente com o que ele está falando até agora no vídeo. Isso é muito bacana. À medida em que eu fui entendendo que conhecimento para mim é isso, consequentemente foi me dando mais vontade de estudar e aprender sobre coisas diversas. Afinal de contas, eu entendia que aquilo eram ferramentas para minha vida. É verdade que algumas disciplinas que nós precisamos estudar onde a gente não tem tanta afinidade vai ser mais difícil, pela simples razão que o nosso cérebro faz um cálculo sobre o quão custoso é aprender aquilo referente à recompensa que a gente vai obter, mas conforme você atribui ao comportamento de estudar uma recompensa inerente àquele comportamento, ou seja, novos desafios, entender novas coisas, ou mesmo gamificar quando o conteúdo é muito chato ou não tem nada a ver com você, você consegue aumentar as chances de seguir executando aquele comportamento mesmo na ausência de uma recompensa imediata. E cara, sinceramente, vou falar para você, chega um momento que ocorre uma virada, um turning point na vida de uma pessoa que estuda, que qualquer coisa começa a ficar uma coisa interessante para se aprender, porque a pessoa entendeu que não é necessariamente o fato de você aprender o conteúdo final, mas você conseguir construir um raciocínio de como aquele conteúdo foi sendo desenvolvido durante a história e como aquele conteúdo se aplica hoje na vida das pessoas. Eu tenho uma aula no Reservatório de Dopamina, que é um plano de assinatura, onde eu ensino a você tentar aprender a gostar de estudar, principalmente atribuindo ao estudo uma recompensa primária no seu repertório comportamental. É claro que essa aula não tem pretensão de fazer você amar os estudos, mas muitas pessoas foram ajudadas e muitas pessoas, depois de assistir a aula, enxergam o estudo de uma forma diferente. Cara, é muito uma coisa que eu tento até, em certa medida, fazer com os vídeos, né? Passar uma ideia de que estudar é bacana, estudar é bonito, estudar é legal, estudar é maneiro, tá ligado? Ah, cara, dá vontade até de fazer de novo mais vídeos sobre isso. Mais vídeos sobre por que estudar é legal, tentando dar motivo.
Porque é realmente muito relevante, cara. Então, se você quiser fazer parte do reservatório de Tem um vídeo do Edson sobre gamificação e ensino. Em algum momento a gente pode ver, oi. dopamina, basta clicar aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e conhecer melhor a nossa plataforma, que já tem mais de 100 mil pessoas em menos de 1 ano e meio e hoje já é considerado aí um estilo de vida para você mudar o seu comportamento e a sua relação com os estudos e com o estilo de vida. Um outro fenômeno que você deveria considerar para conseguir performar mais no seu estudo é o seu estado fisiológico. Você está com um bom alerta, se você está com uma boa capacidade Cara, olha só, algo relevante que não foi tratado em nenhum dos vídeos até agora. E que raramente se fala sobre, by the way. de prestar atenção naquele momento. Pensa que se você dorme mal, você vai ficar todo capenga e vai dificultar a questão do estudo, por exemplo, né? A questão do estado fisiológico. Que o ambiente que você está estudando permite com que o seu alerta seja direcionado ao conteúdo-alvo, e se você não fica olhando vários vídeos e o celular piscando, ou uma barulheira, ou muito calor, existem diversos estímulos que concorrem com o seu foco direcionado ao estudo e, consequentemente, podem reduzir, não necessariamente a sua obtenção de conhecimento, mas o valor que aquela experiência de estudar está tendo para você no momento que você está executando. Então, desde antes de estudar, você deve organizar a sua rotina para que você consiga ter um momento de estudo adequado e satisfatório no sentido de ambiente, e aí sim você possibilita com que a própria recompensa de conseguir estudar seja percebida pelo seu cérebro e, consequentemente, da próxima vez você vai ter mais motivação de estudar. Eu vou dar um exemplo. Teve um final de semana que eu queria muito ler um livro técnico sobre psicoterapia e eu estoquei comida em casa, deixei comida para 3 dias preparada, avisei os meus familiares, que era uma sexta-feira feriado, daí sábado e domingo era final de semana, eu avisei os meus familiares que naquele final de semana eu estaria off. Muitas vezes coloquei o meu celular em modo avião, deixei as marmitas prontas e só saí de casa para correr, para fazer atividade física, e deu. O resto do dia eu fiquei só estudando e eu organizei a minha vida e os meus compromissos para que isso fosse possível. Foi assim que eu tive um excelente momento de estudo, presta atenção, eu tive uma excelente experiência com o estudo e, consequentemente, essa experiência me favoreceu interpretar o estudo de uma forma agradável para que da próxima vez que eu quiser fazer isso, eu lembre daquela vez e, consequentemente, eu fique mais propenso a executar esse comportamento de novo. Enquanto dentro da sua vida o estudo for sofrer, o estudo for, meu Deus, eu tenho que estudar isso, e aí o seu celular está no lado vibrando, e as pessoas estão te chamando para beber, ou mesmo você está ressacado sem atenção nenhuma, ou você está com sono porque não prioriza o sono, em vez de tinha que dormir para conseguir estudar vai ser uma porcaria para você. Enquanto você não organizar o seu estado metabólico, fisiológico, para que a experiência do estudo seja possível, e aí sim você se aproxima daquele comportamento, executa, passa aquele comportamento para que depois ele seja reforçado e recompensador para você, e da próxima vez você fica com vontade de executar de novo. Ou seja, se você quer começar a gostar de estudar, organize o seu comportamento, o seu estado fisiológico, e tente ter uma experiência com um estudo atribuído a uma função. Cara, isso é muito bacana, cara. Pô, não tem como. A ideia é simplesmente muito legal. A ideia é de fazer com que o seu estudo seja algo maneiro, tenha uma função, você esteja, assim, na vibe, colocando termos mais, da linguagem das coisas aqui. Então, pô, uma ideia muito bacana, tá ligado? Só esperar o vídeo acabar para tecer mais comentários. Como eu expliquei lá na aula do reservatório de dopamina que eu falei anteriormente. Estudar não é um comportamento isolado. Estudar é um estilo de vida. Tá, acaba com a opinião dele sobre a questão. Tá, aqui ele não coloca muito bem como opinião, né? Ele estabelece mais um é isso, tá ligado? Mas, enfim, a ideia, né? Esse vídeo aqui, ele é um vídeo chamado Entender Isso Mudou Completamente a Minha Vida. E a ideia era o seguinte, a ideia era a gente pegar vídeos... Opa, quase caiu meu celular aqui, foi mal. Vídeos de como ficar viciado em estudar.
Até agora nós já viu 3, esse aqui é o quarto. Eu coloquei esse vídeo na playlist porque tá escrito na thumbnail viciado em estudar. E eu acho que esse vídeo, ele é até muito melhor que o primeiro e o segundo. Ele bate no tópico do realmente ficar viciado em estudar. Novamente, não debate, né, estudar em termos de vício e tudo mais. Não debate em termos de estabelecer o que significa essa palavra, né? De estabelecer o conceito da palavra e trabalhar o vídeo em cima dela. Então, de 4 vídeos de ficar viciado em estudar, nenhum estabelece o conceito dessa palavra e 2 parecem de fato estar de acordo com isso, né? Concordo, acho legal também, mas estudar realmente precisa ter uma função. Então, Oio, assim, a premissa inicial do vídeo, que inclusive eu debati a origem dessa frase e por que ela parece sim ter um sentido, é a premissa de que todo comportamento tem uma função. Já que concordar é um comportamento, então concordar não, né? Droga, falei errado, foi mal. Todo comportamento tem uma função, é a primeira premissa. A segunda premissa é que estudar é um comportamento. Então estudar há de ter sim uma função, senão o comportamento ele não existe. Isso aí vem de uma premissa fundamental da análise do comportamento. Então é algo mais conceitual que você pode analisar pela perspectiva da análise do comportamento, que parece algo que o Wesley, pelo menos em grande parte, se ancora. Então é isso basicamente. E dá de debater essa questão do todo comportamento tem uma função. Eu já tentei muito pensar em um comportamento que não tenha função, né? Por exemplo, se você for ver durante o vídeo, provavelmente você vai ver eu estufando o peito e voltando, porque eu não sei, na verdade, eu tenho um monte de hábito muito estranho que eu simplesmente fico fazendo sem nenhum motivo, tá ligado? Então, tipo, sei lá, às vezes eu fico roendo a caneta ou coisas semelhantes e eu não sei muito bem o motivo disso, né? E eu comecei a pensar, tá, e tem uma função esse comportamento? E eu comecei a pensar mais e provavelmente é uma função de regulamento, regulagem interna, né? Regulação interna do meu organismo, de alguma maneira, parece que eu funciono assim, não sei. Foi uma possível explicação que eu consegui encontrar, né? E até hoje eu não consegui encontrar um comportamento que não tenha de fato uma função. Então, assim, se vocês encontrarem, me falem, porque eu vou querer saber qual que é o comportamento sem uma função. E me coloquem o desafio de tentar encontrar uma função para esse comportamento. Então, é isso, cara. Já foram 4 vídeos de como ficar viciado em estudar e o último... o último é o meu.